Bom, como é que a gente vai fazer? Quem tiver alguma pergunta, pode... Já tem 2 inscritos? Eu não, 3. Vou começar da prerrogativa de estar com o microfone na mão. Bom, eu queria perguntar a todos os membros da mesa, conforme a partir do que vocês apresentaram, que vocês comentassem uma coisa que o Paulo Mendes da Rocha disse. Ele costuma dizer que a arquitetura tem que providenciar a imprevisibilidade da vida. E para isso ela precisa assegurar a imprevisibilidade da vida, e para isso ela precisa providenciar uma construção ou determinadas estruturas mínimas que vão dar suporte para que isso aconteça. É o que ele diz: você não pode soltar um cara no meio do mato e dizer que ele é livre, né? Você precisa ter o metrô, ter o elevador, ter todas as coisas que vão dar à pessoa liberdade de ação. Então, eu pergunto isso muito em virtude de um pouco do que a Silvia diz, né? Até que ponto o arquiteto ele deve criar essas infraestruturas, até que ponto ele está respeitando essa imprevisibilidade da vida, até que ponto ele está determinando o modo de vida das pessoas. Então, queria que vocês comentassem um pouco essa afirmação do Paulo Mendes. Eu acho que é uma questão bastante séria esse problema do determinismo da arquitetura, né? Realmente nós temos que ter uma postura muito cuidadosa no sentido de exercer a nossa função, não de uma maneira meramente autoral, né, e esquizofrênica, digamos assim, né, ignorando a complexidade da realidade onde nós vamos atuar. Mas eu, particularmente, fico preocupada com esse indeterminismo, porque eu penso que, eu acho que nós não podemos nos despir da nossa responsabilidade como arquitetos, e certamente eu também me oponho àqueles que têm uma prática profissional que ficam celebrando a tal integridade a qual a Silvia se refere, né, no sentido de conceber a arquitetura como uma obra de arte, como se fosse uma concepção absolutamente autônoma e como se só dissesse respeito a um conjunto de cânones que devem gerar um produto harmônico dentro desse sentido de integridade que a Silvia fala, e respondendo aos anseios da criação artística particular, autoral, né? Por outro lado, eu acho que essa imprevisibilidade, ela não deve ser, de certa forma, algo que impede a ação do arquiteto. Eu honestamente ainda acredito que é possível conceber uma arquitetura, criar esse suporte para a vida e para o imponderável da vida, e ainda assim promover um suporte que torne isso possível, que possibilite, e não que se torne um obstáculo. Eu achei interessante na Folha de São Paulo, no último dia 6, um breve artigo do Guilherme Wisnik, anunciando o lançamento do livro do Sérgio Ferro, que teve uma importância fundamental na década de 60, bastante radical com relação à função do arquiteto e bastante crítico com relação ao fato do projeto ser um elemento de opressão, né? No sentido de que o produto da arquitetura, entendido como obra de arte, só poderia se consumar de uma forma satisfatória a partir do trabalho livre, né, e da realização libertadora de quem põe a mão na massa e executa aquele trabalho, né? Eu acho que, eu relativizo isso, eu concordo com o Guilherme Wisnik quando ele diz que, se por um lado o projeto pode ter um papel totalizante ou muitas vezes opressor, por outro lado, através do projeto que o arquiteto pode atuar de acordo com um determinado salto cultural, a partir de um acúmulo de conhecimento, e o projeto é esse instrumento. Então nós temos que ter cuidado realmente para que esse instrumento seja libertador e propicie esse imponderável,
esse imprevisível, né? E que não seja de fato um elemento de opressão. E também eu acho que nós devemos considerar a produção da arquitetura não só com relação àqueles atores que põem a mão na massa e constroem o objeto, mas eu acredito sim que a obra construída tem um efeito de função, que é a mesma função social, digamos assim, da arte, de transformar o cotidiano das pessoas. Eu acho que nós podemos, não de uma forma opressora e nem de uma forma extremamente determinista, né, a ponto de prever sempre um script, ou então fazer uma falsa flexibilidade do espaço, porque isso também pode se tornar um dogma, e então onde é que está a atividade libertadora aí, se também o indeterminismo vai ser o nosso novo dogma, né? Mas eu ainda acredito honestamente que é possível conciliar assim, uns princípios de integridade no sentido da qualidade da obra, mas também propiciar uma vida melhor, porque vamos propiciar um suporte melhor para que esse imponderável da vida aconteça. É só uma resposta ou várias? Eu acho o seguinte, Walter, vale o princípio, né? Se você sofre as consequências de uma decisão humana, ou seja, não é divina nem da natureza, e você não tem direito de voz e voto nessa decisão, não é democracia. Isso não tem a menor dúvida, né? Mas aí a gente pode se perguntar assim, bom, se eu tiver 5 pessoas, eu vou ter 6 canais de comunicação, acho. Não, mais ou menos, sei lá, um pouquinho lá. Eu sei que se você tiver 50 pessoas numa sala para resolverem alguma coisa, isso dá, acho que, 1.225 canais de comunicação, tá? Então significa que um projeto que eu vá resolver com 50 pessoas, entre elas usuários futuros e construtores, etc., eu provavelmente não vou chegar a bom termo. E mesmo se chegar, vai demorar muito, assim, as pessoas vão gastar a vida inteira discutindo coisas, né? E se no meio do caminho alguma coisa tiver que ser mudada, e você não tem essa figura que controla as outras, domina as outras, decide pelas outras, eu vou ter que então reunir de novo essas 50 pessoas e seus 1.225 canais de comunicação e chegar a um outro consenso. E no fim, no frigir dos ovos, talvez esse consenso seja muito ruim, porque ele é só resultado do veto de um monte de gente, há um monte de solução, né? Então, eu não sou, de jeito nenhum, a favor de todo mundo ficar decidindo tudo, entendeu? Acho que isso não tem o menor sentido. Mas eu acho que a gente tem que arrumar exatamente meios para viabilizar uma produção do espaço que é, ao mesmo tempo, democrática e numericamente viável, sabe? E aí eu fico pensando em instrumentos. Por exemplo, o Abraken, né, que é um cara lá holandês que ficou fazendo um monte de pesquisas e tentando imprimir lá uma lei na Holanda, ele e seus amigos. Mas ele tem um princípio que é interessante, que ele fala assim, por exemplo, num espaço coletivo, o coletivo deve decidir sobre aquilo que diz respeito ao coletivo, e o individual deveria, ou a família, o núcleo menor, deveria decidir acerca do seu próprio espaço, e o coletivo não deveria interferir nisso, tá? Então, por exemplo, agora a gente está fazendo projetos participativos que são... todo mundo tem que concordar com um determinado, sei lá, layout de apartamento. Eu acho que, em vez disso, a gente caberia a nós, arquitetos, por exemplo, mediar as decisões coletivas que afetam a coletividade. Tudo bem, pode até ser arrumar instrumentos para isso. Arrumar outros instrumentos para possibilitar que as decisões de pequenos núcleos sejam tomadas dentro dos pequenos núcleos. Então, eu não sei na prática o que seria, eu já pensei num monte de coisas e outras pessoas também já pensaram, sabe? Não sei se seria assim, um cardápio para o cara escolher itens, ou se isso desemboca numa múltipla escolha tão estúpida quanto as eleições, sabe? Mas eu tenho certeza que se a gente concentrar a criatividade nisso, que é exatamente tornar a imprevisibilidade viável, só que assim, efetivamente viável, sabe? E não como se fosse... é só uma coisa secundária, acho que é central isso, né? Aí eu acho que a gente pode investir muita
muita cabeça, muito raciocínio e massa cinzenta em conseguir criar essas maneiras de isso ser viável. Né? Queria fazer duas observações, uma no sentido, de novo, de voltar e elogiar a realização do evento, porque eu acho que já está na hora da gente se dar conta que refletir sobre o projeto significa exatamente isso, refletir sobre o projeto. Não adianta refletir sem o projeto da pedra. Vira falatório, vira coisas que a gente ouve, vai embora e não guarda nada. Então, acho que isso aqui está sendo bom também, porque nós estamos vendo o projeto, estamos refletindo sobre ele. E essa é a razão do provável sucesso desse evento, em oposição a vários eventos acadêmicos que eu tenho participado, em que se tem a apresentação de 250 trabalhos espalhados em salas e a gente aperta o resultado final e não sai absolutamente nada de útil para fazer projeto. Que é o que eu acho que os estudantes necessitam e nós também necessitamos, que continuamos estudantes num grau diferente. Né? A outra coisa é que quando da fala da Silk, eu me lembrei de um episódio até anedótico que aconteceu lá em Porto Alegre em 85, durante o primeiro encontro sobre ensino de projeto que nós realizamos lá. Alguém apresentando o seu trabalho, mencionou o Brunelleschi. E uma outra pessoa, que era um professor de Santa Catarina, começou aos berros do fundo do auditório a gritar que o Brunelleschi era um opressor dos operários, porque obrigava os operários a ficarem na cúpula e não deixava que eles descessem para almoçar. Tiveram quase que colocar uma camisa de força nesse arquiteto, que ele estava indignado. E depois explicaram para ele, olha, tinha 8, 10 andares, se eles descessem e subissem para almoçar, perdiam a tarde no processo de subir e descer. Então, isso me lembrou, eu me recordei disso durante o que tu falaste, porque me surpreendi com essa volta a chamar o arquiteto de opressor, que o arquiteto toma decisões que outros sofrem e não opinam. Eu já ouvi isso muitas vezes ao longo do tempo que eu estou envolvido com a arquitetura, e essa conversa em geral não levou a absolutamente nada. Inclusive, as tuas fontes são as mesmas fontes que gritavam que o arquiteto é um opressor, né? O arquiteto é a máscara, aquele papo todo. Acho que isso não leva a absolutamente nada. A sociedade se organiza de tal maneira que as profissões são feitas para resolver os problemas que a gente tem. Eu não pretendo que o meu médico ou o meu advogado ouça o que eu tenho a dizer a respeito do meu tratamento. Eu tenho opiniões extremamente leigas e que não têm condições de superar o que eles pensam. Outra coisa, se vocês se derem conta do que é o entendimento que um operário tem de uma obra, não dá para dar nenhuma decisão para o operário tomar. Ele não pode ter responsabilidade, em geral, de decidir coisas numa obra. Eles não conseguem nem ler os desenhos. Né? E, por outro lado, isso que tu reclamas já vem sendo feito. Até as construtoras, que são notórios tubarões, que visam normalmente apenas o lucro, começam a se dar conta que eles têm que oferecer opções de apartamentos, que as pessoas, não importa o nível social, devem não ter uma única possibilidade de comprar um apartamento, mas uma planta flexível que possa ter meia dúzia de layouts. Eles vão lá e escolhem o layout que mais convém, às vezes até sugerem uma alteração que é aceita. Né? Concursos de arquitetura, como o Elemental, que nós participamos, depois também participei desse nacional, até acabei sendo premiado. Concursos de habitação popular em condições mínimas de preço e de terreno, sugerindo que os projetos deveriam contemplar alterações futuras. Né? E alterações futuras que dão um certo grau de autonomia para quem vai mexer. Então, eu acho que isso vai sendo encontrado pela própria sociedade e pelos próprios arquitetos que estão envolvidos nisso. Eu acho que este não é um problema. Esse é um problema que está se resolvendo sozinho, porque já existe a demanda, já existem respostas para essa demanda, e eu acho que há exemplos suficientes de quando pessoas que não têm o treino que nós temos, quando eles tentam fazer as coisas, eles fazem as coisas muito mal.
por uma razão muito simples. Nós, pelo treino, aprendemos a prever as ações, o resultado das ações que nós colocamos no papel. As pessoas que não têm formação de arquiteto não conseguem saber o resultado. Então, eles não têm condições, em geral, de tomar decisões importantes para o futuro das edificações. Então, eu acho que as coisas já vão se organizando nesse sentido, e eu acho desnecessário que o arquiteto volte a ser taxado de opressor, que o seu desenho escraviza as pessoas. Eu não vejo o arquiteto assim. Eu acho que o arquiteto do mundo de hoje é o coitadinho, que não tem mais poder nenhum, que só faz o que os outros mandam. Eu não estou vendo nenhum arquiteto oprimindo ninguém por aí. Bom, acho que esse foi um ataque frontal, né? Então eu vou ter que me defender frontalmente. Bom, eu acho que você está partindo do princípio de que você está usando um modelo histórico de seleção natural. Então você está partindo do princípio de que a nossa sociedade é hoje a melhor possível e de que naturalmente os seus problemas vão se resolver da melhor maneira possível. O que eu acho um enorme equívoco. O fato de um argumento ser dos anos 60 ou 70 não o torna nem obsoleto, nem impertinente, sobretudo quando ele não foi suficientemente nem refletido, muito menos explorado, tá? E você está tomando a coisa num universo totalmente pessoal, porque obviamente não é o arquiteto o opressor, nem o técnico, nem... Tá? Mas esses caras, eles estão dentro de uma determinada estrutura social. E essa estrutura social, nem os arquitetos, nem os pedreiros, e talvez nem os empreiteiros e os donos do dinheiro lá que constrói as obras, consigam simplesmente dizer assim, parei de brincar, saí, tchau, tá? Mas isso não quer dizer, na minha opinião pelo menos, que a gente não deveria ter um discernimento crítico em relação às coisas, e que exatamente esse discernimento crítico não pode levar à transformação dessas coisas, ou seja, a fazer as coisas de uma outra forma, sabe? Então esse tipo de defesa, assim, eu, sinceramente, igual você falou assim, isso não é um problema. Se isso para você não é um problema, aí não tem discussão, né? E agora, só uma coisa, você fala assim, os construtores, né, os trabalhadores da construção não sabem nem ler o desenho. A forma de distribuição do conhecimento, tá, é uma maneira de exatamente dominar determinadas pessoas que não o têm. Então, se o desenho é introduzido como algo imprescindível para a construção, é exatamente porque determinadas pessoas não têm esse conhecimento. E, assim, ninguém pode dizer que o desenho seja imprescindível para a construção de um modo geral, porque todos nós sabemos que a grandíssima maioria do que se construiu no mundo, na história da humanidade, não foi dessa forma. Entendeu? Então, acho que esse é um argumento, assim, ele é circular, sabe? O operário não sabe o desenho, porque ele está trabalhando dentro de uma estrutura que não interessa que ele saiba o desenho. Nem coisa alguma. Mas interessa, claro que interessa. Você vai construir muito melhor quando ele souber o desenho. O que não interessa é que todo mundo dê opinião. Eu não acho que... é uma ingenuidade, sabe? Você acha, não interessa sim, porque agora ele já está domesticado, então ele vai lá ficar fazendo aquilo. Não, no dia que ele souber, que ele conseguir entender a totalidade do processo, ele vai saber também que aquilo que ele produz, ele poderia fazer autonomamente, por exemplo, sabe? Sozinho, aí ele ia ganhar muito mais grana do que, sei lá o quê. Eu acho que... Mas isso é o que acontece. Tá, mas do jeito... Então, na verdade, você está partindo do pressuposto que ou isso acontece e isso é o certo e deve acontecer, ou isso acontece e é errado, mas a gente não pode fazer nada, portanto, para que a gente vai ficar perdendo tempo criticando coisas que a gente não pode mudar mesmo? Eu acho isso um raciocínio meio estranho, sobretudo para uma pessoa que tem, enfim, né, uma influência aí no meio acadêmico, profissional e etc. Não é que as coisas estejam certas e que não se vai fazer nada. O que eu não aguento mais é ouvir essa conversa de que quem produz algum conhecimento está oprimindo os outros. Eu não me sinto oprimido por ter 10 tipos de geladeira para comprar e eu não opinei sobre o tipo de geladeira que estão vendendo. Não, Matheus, pelo amor de Deus, não é nada disso, não.
Isso aí eu acho que não está nem em questão. Agora, eu acho que, olha, qualquer conhecimento produzido e reservado por um negócio chamado direito autoral, tá? Assim, patente, não sei o que, significa, é um conhecimento para produzir reserva de mercado. Ou seja, se você acha mesmo que é nobre para, enfim, a sobrevivência da humanidade produzir conhecimento, o que eu até acho também, tá? Muito bom. Então, que seja um conhecimento aberto e não um conhecimento reservado a um pouco de pessoas que então vão, sei lá, manipular esse conhecimento da forma que elas quiserem. Bom, eu quero falar de um fenômeno que não parte diretamente do espaço arquitetônico, mas do espaço virtual. Você falou também de oral, vou falar sobre isso. Que são conceitos novos que estão discutidos, por exemplo, na internet, que é tipo de um copyleft, que é o contrário do copyright, e de agora mais evoluído os Creative Commons, que são esses licenciamentos que você determina quais liberdades e quais restrições você quer impor à sua obra de arte. No caso, é aplicado para músicas, ideias, literatura, não é aplicado para arquitetura. Mas o interessante é que eles tratam esse tipo de produto, não como um produto da lógica capitalista, mas sempre um processo, uma coisa que está em contínuo processo de produção, de discussão, que pode ser modificado, pode ser reproduzido e sempre sendo melhorado. E aí, nesse caso, se extrapola aquele conceito do Barthes, em que o leitor é um polo, ele passa não só a poder interpretar, mas ele pode realmente modificar e selecionar o que ele quer ler e o que ele não quer ler. E aí, eu também citaria agora o Tom Zé, que ele fala da plagio-combinação, que você pega diversas coisas diferentes e já está meio repetitivo, e você simplesmente pega diversos conceitos diferentes e constrói um conceito novo. E aí, vou voltar à discussão que o Mafus estava falando ontem, da questão da ânsia pelo novo, sempre tentar fazer alguma coisa diferente. E, no caso, é isso, você realmente repetindo várias vezes esse processo e encontrando novas soluções. E também, voltando ao que a Denise estava falando, dessa coisa da modernidade, da antropofagia, que tem muito a ver dessa questão de realmente pegar vários conceitos e unificar. E aí, o mais interessante, que várias pessoas que eu vi discutindo sobre essa questão, tipo, do estudo livre e vários outros conceitos, eles falam que, por mais que seja livre, que várias pessoas entrem em contato, possam modificar, tipo o wiki, você pode ir lá e modificar ao seu bel prazer, que as maiorias dessas modificações têm sido positivas e que, tipo, a grande porcentagem é positiva. E aí eu gostaria de saber como que realmente essa questão poderia ser aplicada à arquitetura, e não só uma obra de arte artística, mas sim que tenha a ver diretamente com a vida humana. Vou responder rapidinho. Tá? Esse negócio que você lembrou do copyleft é muito fundamental mesmo, porque ele começa com softwares, né? E os softwares, em certo sentido, eles são umas entidades intelectuais, você poderia dizer, que permitem às outras pessoas fazerem outras coisas, alguns mais coisas, outros menos coisas. E os softwares de código aberto, os softwares livres, e aí tem várias modalidades, o que eles na verdade fazem é permitir que outras pessoas aperfeiçoem o processo, né? Em vez de reservar, exatamente, o exemplo é ótimo, em vez de reservar a integridade de uma obra autoral. E geralmente o código é o seguinte: você menciona o original e o que você cria continua sendo livre a novas criações, ou seja, você não pode fazer uma patente sobre um produto posterior aí do processo. Você pode até ganhar dinheiro com ele, vender e tal, mas você não pode patentear, não pode reservar para si. Isso gerou, por exemplo, o sistema Linux, que agora todo o governo federal está tentando mudar para Linux, a UFMG, etc. Mas a gente não está muito acostumado com ele, porque, na verdade, a gente ficou meio centrado nos programas da Microsoft. O Linux funciona infinitamente melhor do que os programas da Microsoft, mas, de fato, você vai precisar, no primeiro dia, de um envolvimento um pouco maior, porque ele não vai fazer as coisas sozinho, tá?
Mas assim, no frigir dos ovos, e depois de pouco tempo, ele funciona muito melhor do que os outros. E os problemas se resolvem, e igual você falou, na grande parte dos casos, as pessoas trabalham colaborativamente. Em alguns casos não, mas isso acontece em todos os tipos de... Eu acho que a própria arquitetura, os projetos, as tecnologias, etc., eles poderiam, enfim, de várias maneiras isso poderia acontecer, e a gente poderia citar aqui alguns exemplos, mas eu acho que nem precisa. Só o raciocínio, esse raciocínio do Linux, por exemplo, eu já acho bárbaro, sabe? Porque tem várias pessoas ganhando dinheiro com ele, mas não tem nenhum Bill Gates ganhando dinheiro com Linux, entendeu? Então ele dá, na verdade, muito mais margem de sobrevivência, criatividade e autonomia para as pessoas do que um Windows. Também, não sei se foi casual ou foi proposital, quando esse MTC é representado de uma forma turva, de não nunca fonte, mas uma sobreposição de prováveis fontes. Acho que é arte Bruno, não sei se parabéns, inclusive, pela arte da revista. Isso pode ter sido tudo casual, mas acabo lendo e vendo o evento, assistindo e vendo que isso tudo pode ter uma relação. Fiquei feliz por ontem, estou mais feliz por hoje, que eu estou vendo que falar de um provável denominador comum não é necessariamente chegar a um consenso, mas é criar um diálogo. E o que é legal também que está, e isso é pertinente, né, levantando a questão da impertinência, pertinências ontem. O que é legal você ler, olhar, observar os projetos, principalmente ler os textos, é que você discutir, abrir o debate da arquitetura não significa lançar propostas unilaterais, significa ouvir, como a gente está ouvindo, diversidade de opiniões. E mais uma vez eu dou os parabéns por essa possibilidade. Talvez fosse mais fácil promover um movimento no sentido de um sentido único. Mas essa coisa de provocar tensões, puxando para diversos lados, pode levar a lugares inesperados, talvez até melhores. Então essa é a primeira parte da intervenção. A segunda é sobre essa questão da arquitetura e da potencialidade de intervenção do arquiteto. Fiquei feliz também por o MTC ser uma revista, não ser uma revista de projeto, é uma revista de arquitetura e urbanismo. E o universo da arquitetura e urbanismo, no meu ver, vai além do projeto, vai muito além. O profissional arquiteto urbanista tem o projeto como uma das ferramentas de intervenção. A cidade era muito complexa e hoje, talvez eu acho, nós temos estatísticas, eu não lembro dos números, mas talvez 20% ou um pouco mais da cidade seja sob a atuação do arquiteto. Talvez 80%, eu não sei, uma grande maioria, está fora do alcance dele hoje e ainda vai continuar fora do alcance durante talvez algumas décadas. Então, falar da arquitetura e urbanismo, a não ser que a profissão não queira falar dessa forma, mas eu entendo que hoje o arquiteto e urbanista ele se propõe a falar da cidade como um todo. Então tem que falar sobre as ferramentas que possam tratar da cidade como um todo. O projeto, muitas vezes, vai intervir numa parte dessa cidade ou desse caso urbano. Mas já se provou claramente que não dá para tratar, por exemplo, todas as áreas informais, as favelas, os subúrbios, da mesma forma com um projeto fechado. Não é que a partir de agora, se eu vou fazer uma escola pública, eu vou me reunir com a comunidade inteira e cada um vai colocar um tijolo, não é isso. Mas há escalas, há momentos do objeto em que eu vou precisar ir além do projeto. O projeto tem uma tendência a ser fechado e tem tem objetos da arquitetura e urbanismo que são dinâmicos, modificam com o tempo. Então eu acho que falar de arquitetura e urbanismo aí além do projeto, e quando a gente vai para outras ferramentas, a gente acaba redefinindo essa questão da dominação e da opressão. Eu não estou colocando também fechando a opinião, mas eu acho que é bom a gente lembrar que nem sempre é através do projeto, mas como diretrizes, caminhos, possibilidade de planos, que não necessariamente desenhos. E a gente tem uma tendência, voltando à discussão do formalismo ou não, do jogo da palavra, mas a desenhar soluções, no sentido gráfico. Nem sempre as soluções de arquitetura e urbanismo vão vir de forma gráfica, desenhada. Ele quer comentar? Não podemos passar para o próximo? Danilo. Oi. Bom, conheço, meu nome é Danilo, somos organizadores. Só queria, até na condição de organizador, puxar de volta a rédea aqui
do rumo da discussão do tema de hoje, da questão da modernidade, no sentido de você ter um projeto de sociedade. Isso no sentido amplo, né, humanístico, etc. A gente tem falado aqui hoje, e ontem, né, talvez a questão da pertinência da forma, do papel do arquiteto como uma espécie de artesão, construtor, que constrói objetos que, por meio de sua integridade, duram no tempo, que eles fazem sentido como objetos íntegros, não no sentido de fechado, no sentido de honesto. São objetos honestos porque foram feitos de acordo com as características da época, sociais, técnicas e os materiais. Nesse sentido, acho que a arquitetura do Ângelo, do Álvaro são exemplares, né? Eles lidam bem com a técnica desse jeito. Mas aí a gente está se restringindo a um artesanato. Nós estamos discutindo modernidade como imagem e como construção, pura e simplesmente. Então, só antes de fazer a pergunta pontual, uma coisa, o Daciolo falou da questão da dominação, né? Me lembrou muito da definição de Estado, né? Do Weber, que o Estado é o monopólio do poder de coerção. Né? Então, pontuando isso, eu queria fazer a pergunta que existe algum projeto social de modificação da sociedade mais amplo, dentro do qual, no sentido humanístico, moderno, etc., no qual se possa extrair alguma arquitetura moderna nesse sentido? Vou dar para os três, se os três pudessem me dar a resposta. Dúvida para mim. Estava aqui quietinho, porque eu fiquei até sem graça, né, Silvio? Porque depois que você leu o texto, eu falei, me senti que nem ontem, né? Vontade de ir lá para o bar do Lili. Então, assim, agora eu vou mostrar projeto, onde é que eu estou. Bem, mas eu acho, Danilo, não sei se as tuas perguntas são impossíveis de serem respondidas sem... acho que é muito complexo. Mas uma coisa que me ocorre, assim, dizer, comentar em relação às coisas que a gente está conversando aqui e mostrando, eu até anotei aqui, assim, que lendo o texto, eu anotei, porque é interessante a ideia da auto-organização. Eu até me perguntei se o instrumento com o qual a gente vai promover a auto-organização se não é o próprio projeto. Talvez seja, não é necessariamente um projeto. Mas eu acho que é muito delicada a nossa situação, sabe? Eu acho muito bonita uma imagem, que acho que é um pouco, porque face ao que foi colocado, que teve o cheque, o texto da Silvia, que é um pouco um cheque, não um checkmate, porque checkmate acho que é o fim da vida, é o fim de tudo. Acho que é bacana a gente. O cheque é fundamental, porque eu acho que você pode sair do cheque, você pode continuamente estar sempre fugindo desse cheque. Eu acho que é sempre a vida que coloca em cheque, e nós como arquitetos a gente está sempre enfrentando, acho que, essa situação. Mas eu acho que é super importante uma ideia, uma imagem, que naquele livro, eu acho que eu vou falar já o Roto e o Esfarrapado, mas todo mundo conhece o livro do Ítalo Calvino, das Cidades Invisíveis, mas o diálogo final do livro entre o imperador e o Marco Polo, o Ítalo Calvino, ele é interessante porque ele antevê ou ele sugere que nesse mundo de hoje
né, que o imperador chama do inferno, a atitude mais fácil é aquela que, por exemplo, os organizadores deste evento não assumiram, não tiveram, que é fazer parte do inferno. Então, né, que Marco Polo diz ao imperador que a atitude mais difícil é aquela que requer mais acuidade, mais trabalho, mais atenção, que é procurar no inferno tudo aquilo que no inferno, e ampliar, abrir a clareira e ampliar, e construir, portanto. Então, eu acho que a gente encanta muito o MDC, porque, de alguma maneira, a gente, o diálogo, acho muito legal essa ideia de ninguém está chegando com fórmulas mágicas, mirabolantes, muito pelo contrário, hoje se inaugura também é exagero, a gente está continuando uma conversa que por muito tempo foi interrompida, porque não interessava a quem? A gente viveu durante 20 e poucos anos, e hoje a gente colhe os frutos disso, de um projeto de destruição cultural premeditado, que foi implementado durante uma ditadura militar, projeto de país que pertence que não nos pertence, e a gente está tentando reconstruir, né, eu acho que algum futuro possível. E eu acho intrigante, porque toda a discussão, ela não feita, ela foi encerrada justamente nesse período. E hoje a gente está procurando retomar a discussão. Não vamos resolver nada, eu acho, com esse primeiro evento, que quiçá tem outros eventos como esse. A gente vai aprendendo na sua forma de organização. Acho que o Diálogos também é outro evento muito importante, que está sendo desenvolvido em paralelo ou de forma conjuminada, não sei. Acho que é um evento que não faz parte do MDC, mas ele é um pouco origem do MDC, irmão, um processo correlato. E eu acho que é muito importante essa atitude crítica e de tentativa de valorização daquilo que interessa ser valorizado, para que a gente possa estabelecer o nosso alfabeto de possibilidades de construção dos textos que tem que serem escritos, porque eles estão, as letras todas estão aí, estão todas espalhadas, esparramadas, todas as notas musicais, os números. A gente tem que formular as equações, temos que fazer as novas músicas, as velhas mesmo, as novas músicas, mas é muito importante essa atitude. Eu acho que esses eventos, é interessante esse formato. Estamos sentindo peixe fora d'água aqui. Duas pessoas super sérias, estudam em profundidade. Eu sou arquiteto, não que eu estude, que eu não seja sério, mas é difícil aqui, eu estou mostrando obra. Os textos são feitos de elementos, componentes construtivos, espaços, cores, formas, as coisas que eu utilizo. Mas eu acho que é muito importante a gente estarmos religados. Cada evento desse é uma religação. Essa ideia da segunda vida é oposição, né? A gente morre porque a gente não consegue superar a segunda lei da termodinâmica, que é a que usa, que é lindo isso. O universo, toda a construção da vida organiza a matéria, o universo é feito dessa mesma e única matéria. E a gente, de alguma maneira, está aqui lutando contra a entropia. É muito importante, eu acho. Entropia que nos habita profundamente, como países, né?
fiquei muito revoltado com o tom pessimista do discurso. Eu acho que é inaceitável, num evento como esse tom pessimista. Eu acho que a gente tem que... essa ideia de construção do não inferno é fundamental. E inaceitável, eu acho que ser pessimista no nosso país, tanta coisa ainda por ser feita. Só para, eu vou passar, eu sei que eu estou sendo super confuso, mas olha que bonito, foi um professor holandês lá na escola da cidade, o Max Giselade, que não sei quem conhece, já leu os textos do Max, mas só uma pequena parênteses assim, de emergência. E a gente conheceu o Max, ele era muito amigo da Aline e tudo mais, mas uma vez que ele ganhou o prêmio de melhor professor da Holanda de arquitetura. Prêmio da rainha Beatriz. O que você quer fazer? O prêmio é tipo assim, é tipo o gênio da lâmpada encantada. Você quer o quê? Você tem um desejo. A gente faz o que você quiser. Ele falou, eu quero ir para o Brasil. Tem 70 e poucos anos. Veio para o Brasil e ficou aqui um tempo. Conheceu todo mundo, deu aula na escola da cidade, na USP, tudo mais. Ele voltou agora recentemente, porque ele é absolutamente encantado com a arquitetura brasileira, mas aí um aluno fez uma pergunta, numa conferência que ele fez agora, tem alguns meses na escola da cidade. Professor, o que o senhor acha da arquitetura holandesa? Não me interessa nada, porque não tem nenhuma questão, tudo já está resolvido. Tudo que está lá, o que a gente estava conversando hoje no almoço, é detalhe. Não tem mais nada por ser feito. A crise hoje política da Holanda é porque o sistema social de serviço público é tão eficiente que todo mundo fica doente para poder usar o sistema. Então é um país hipocondríaco, todo mundo é doente. Ninguém trabalha, porque todo mundo fica doente, o cara tem uma dor no dedo, ele vai, faz tomografia, fica um mês internado, ele tem... E hoje é super... Tem questões hoje lá, que de tão evoluído que é o sistema social, que, claro que a gente sabe, é o país central do capitalismo, a gente sabe a que custo isso... Qual é o custo disso? A gente paga aqui uma parcela desse bem-estar social dos países centrais. Mas eu fiquei impressionado com a resposta. A arquitetura não me interessa no país que eu moro, que eu amo, que tudo mais, porque não tem mais nenhuma questão. Tudo é supérfluo. A gente não está falando mais nada. Eu estou antenado aqui, eu quero saber o que se faz no Brasil, na América Latina, na África, porque as questões estão nesses lugares. Então, eu acho que a gente tem muita responsabilidade, assim. E é difícil, a gente acha que tem que fazer um projeto. A crítica, a poesia, que é sempre outra poesia, tem que ser um projeto, no nosso instrumento, senão a gente tem que saber fazer essa crítica, de alguma maneira. Não respondi nada, Danilo, depois a gente conversa mais tarde. Danilo, prazer em revê-lo, ainda mais aqui na Casa do Bairro, né? É sempre uma satisfação. Não vou ser muito breve na minha resposta, mais uma vez vou pedir socorro ao Lúcio Costa, mas ele acho que definiu muito bem o que é ser moderno, e acho que essa definição continua valendo. Ser moderno é ser prospectivo e atual, e acho que esse é o papel desse evento aqui. Nós estamos sendo prospectivos no sentido de investigar a gênese, de entender os desdobramentos, de entender por que deu no que deu a tal modernidade, né? Onde que está essa trilha certa, né? E então acho que ser moderno, e a gente deve continuar sendo moderno nesse sentido, ser prospectivo e ser atual. E ser atual num país como o nosso, num planeta como o nosso, né? Que nós já temos problemas aí em escalas globais, é muito difícil, muito complicado, e eu acho que para resolver os impasses e os dilemas, a resposta não está num grande projeto, mas como acreditavam os modernos, né? Um grande projeto transformador, um grande projeto social. Eu acho que esse grande projeto hoje não é mais possível da maneira como ele acontecia. Eu acho que essas transformações necessárias, essas mudanças vão acontecer
em maneiras, de modos muito diferentes, muito, às vezes até antagônicos, muito diferenciados em função da pluricultura que nós temos no mundo inteiro e dentro do próprio Brasil, né? Eu acho que nós, como arquitetos, realmente temos vários dilemas aí, muitas vezes dá vontade de fugir para o bar do Lili mesmo, né? Às vezes desanimar, mas eu acho que temos um espaço muito importante ainda nesse processo, né, de produção, como eu disse, e acho que é possível, sim, eu repito aqui, conciliar essa concepção de obras com uma certa integridade, mas que também considerem não o usuário passivo, mas um usuário participativo, né, também com capacidade de transformação. Acho que o colega aqui, o Álvaro, não precisa se confessar arquiteto, confessar que fez projetos, né? Está quase que nesse tom, né? Me desculpa porque eu fiz o projeto, porque acho também que a Silk não coloca a questão nesses termos, né? Eu acho que o que ela está, no meu entendimento, o que ela está colocando aqui é que é possível rever essa maneira de participar do processo de produção da arquitetura, né? Quer dizer, não abrir mão do projeto, não deixar de ser um ator nesse processo, mas é preciso rever, sim, as nossas heranças renascentistas e modernas, né? De modo a poder ampliar as possibilidades de participação nesse processo de produção da cidade. É isso. Você está perguntando assim, onde tem um indício de um jeito certo de fazer as coisas, né? A resposta é óbvia que não tem, né? Porque lógico que não tem um paraíso dentro do mundo. Mas uma coisa que chama atenção, e que eu acho que a gente está lidando do jeito errado, é o fenômeno das favelas. Que tudo bem, agora todo mundo acha que favelados são bons selvagens, mas as pessoas não levam eles muito a sério, como, por exemplo, nesse registro da auto-organização. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar, conviver um pouco mais com o espaço urbano da favela, e vocês vão talvez perceber rapidamente que, apesar da violência ou de outros problemas aí de fundo, o espaço em si ele é extremamente rico, ele é ruim de infraestrutura, mas ele é espacialmente muito rico. E ele é rico num sentido igual às cidades medievais, onde a gente de repente vai e acha super bonitas, nessa mesma configuração. Então, por exemplo, quando o Álvaro conta aí do projeto da cidade na Itália, né, na Sicília, eu tenho certeza que o jeito dessa cidade é um jeito estruturado a partir de uma auto-organização, na qual pode até ter obras extraordinárias, dependendo das circunstâncias, sei lá. Mas a questão é o planejamento total de tudo e de todos. E eu acho que hoje, se você desmanchar a cidade formal e deixar só a cidade informal, ela se sustenta perfeitamente, enquanto que o inverso não é verdadeiro de jeito nenhum. O que significa? No nosso caso, a cidade formal só é viável porque a cidade informal existe. Então, consequentemente, eu acho que a gente devia abordar essa cidade informal muito, assim, tanto a gente tem, de repente, conhecimento técnico que pode ser útil, como essas pessoas todas que estão operando numa produção de espaço daquela maneira, podem ter um monte de coisas úteis para ensinar para nós. Por exemplo, esse negócio do planejamento, porque é muito impressionante quando você vê os autoconstrutores sem projeto construindo. Eles não ficam discutindo as coisas não, entendeu? Um negócio que um monte de solução, ela vai sendo, na realidade, de decisão vai sendo tomada na medida em que o problema aparece. É muito estranho e muito diferente. E eu não sei se é ideal, e nem estou querendo idealizar ou romantizar, mas eu acho que é uma coisa que a gente devia olhar melhor, sabe? E pensar assim, se a gente tem tantos conhecimentos técnicos, ou se esses conhecimentos são preciosos, então a gente pode torná-los úteis para situações diferentes das convencionais, né? Meu nome é Diogo, eu queria fazer uma pergunta para o
para o alto. Assim, no seu texto você fala da existência de uma continuidade na arquitetura contemporânea brasileira atual. Só que você fala de uma continuidade de uma inteligência construída. E, obviamente, você está se referindo ao movimento moderno. E eu queria que você explicasse o porquê de você chamar o movimento moderno de inteligência construída. E eu tenho uma outra pergunta que seria o porquê de, por exemplo, fazer ressurgir a arquitetura moderna ou fazer releituras da arquitetura moderna. Por que isso não poderia ser considerado pastiche, como é considerado a releitura da arquitetura neoclássica, por exemplo? Muitos prédios de São Paulo são feitos com arquitetura neoclássica. Aqui mesmo em Belo Horizonte você tem uma igreja universal, arquitetura neoclássica, e todo mundo cai em cima. Por que não continuar fazendo castelos medievais, sabe? E eu não entendo a relevância de tentar fazer ressurgir a arquitetura moderna. E uma coisa que me fez, assim, o que me incomodou foi você falar do clima de negativismo que aconteceu ontem. Eu não estava aqui. Pessimismo que aconteceu ontem. Eu não estava aqui ontem, mas você deve ter se referido à fala do professor Perón. Mas o que me incomodou também foi a questão, por exemplo, de entender a arquitetura moderna. Sim, não a arquitetura moderna, mas, por exemplo, o Artigas sempre citava Brunelleschi para os seus alunos e tal, e aí o Marcos falou que tinha um cara lá que falou que Brunelleschi era opressor e tudo mais, e na verdade eu creio que ele seja mesmo, da mesma forma que o Artigas ele é. Você falou no seu texto que o Artigas é uma referência nacional pela sua postura ideológica, que, na minha opinião, é uma postura totalmente autoritária, totalitária, opressiva, principalmente porque não existe, por exemplo, a ideia de ter o canteiro aberto, de disseminar o conhecimento da arquitetura e ainda fica naquela do arquiteto ser o senhor do desenho, ele que manda, como dizem artigos que desenha designa, e eu acho que isso é uma postura totalmente própria, sabe? E outra coisa, uma crítica ferrenha que foi feita ao movimento moderno em São Paulo foi aquele movimento da arquitetura nova, com Sérgio Ferro, Flávio Império, teve outro que eu esqueci o nome dele. Sim, justamente. E eu acho que foi uma crítica totalmente apropriada à época em que o Artigas fazia suas obras junto com o governo, fazia aquelas casinhas todas iguais para... Você sabe a história. Então eu queria que você comentasse isso, a relevância da arquitetura moderna, que eu chamo de neomoderna, porque eu creio que isso, a arquitetura moderna já foi, década de 60 para trás. Tá? Legal. Não, só tomar um pouco de cuidado, porque acho que você faz várias perguntas dentro da pergunta e a gente vai se perder. Aí você vai me ajudando aí nas colocações. Primeiro, não é uma justificativa, uma inteligência construída, que eu estava pegando aquela frase do Soto de Moura, no texto. Eu achava importante que a discussão que eu tinha que discutir, o convite à participação na revista, era para escrever um texto sobre esse condenados ao moderno, que é a frase que a Denise acho que
que trabalhou super bem aqui, que advém do texto do Mário Pedrosa, que ele escreveu, a questão desse projeto modernizador que vem lá da década de 30, também vai culminar na ditadura militar. Existe mesmo processo de modernização, sempre com a apropriação muito ligada, que não é uma apropriação extensiva a todos, mas que é sempre concentrada. Em relação a essa questão da inteligência construída, não estou dizendo que o movimento moderno da inteligência construída estava usando a mesma ideia do Soto de Moura, porque você está numa escola, ontem, acho que você falou que não veio, o Ângelo estava aqui comentando que existe uma condicionante inegável, no caso do Ângelo e meu, que não é melhor nem pior, mas que é uma condicionante. Eu me formei numa escola que é um espaço que ensina a cada segundo. E é disso que eu falo no texto. A importância, quando eu estudei lá, era o momento toda a teorização, toda a discussão, era o pós-moderno. A gente teve lá os seminários do pós-moderno, foi super interessante, as quartas-feiras, a participação do Flávio Mota, a mãe do Pedro Arantes, a Otília Arantes, vários teóricos da arquitetura, e para discutir o pós-moderno. Todos os meus colegas consumiam as revistas, porque você tinha que estar up to date, você tinha que estar alinhado com o que estava sendo feito naquele momento. A UA, inclusive a UA era um veículo maravilhoso de discussão de tudo isso. Não sei se vocês chegaram já a ler os textos críticos, teóricos, mesmo os projetos publicados na UA. A UA era uma referência muito interessante na nossa época estudante. Ela piorou um pouco, agora ela acho que piorou bastante, agora acho que existe uma tentativa de resgate dessa revista, que é importante. A gente tem poucas publicações, não existe crítica, a crítica é muito ruim, não existe, mas, então quando a gente fala, eu escrevo isso, de não abdicar de uma inteligência construída, não estou dizendo que a arquitetura, só a arquitetura moderna, tudo que foi feito antes, inclusive, antes e depois. Quer dizer, naquele momento, não há, eu estava hoje, inclusive, relatando isso, a gente estava conversando no almoço, eu fui ensinado na FAO a achar o prédio ruim. Todos os professores, o exemplo o exemplo negativo de arquitetura era edifício que eu estava. Não ouvi o Artigas, não leu o Artigas, porque ele era ultrapassado e tudo mais. Isso me levou a fazer uma coisa justamente contrária. Eu fui ler o Artigas, fui estudar a obra dele, aí você vai estudar a obra do Artigas, você chega no Carlos Milan, você chega em vários outros arquitetos, que eram professores também da escola, e você vai construindo um museu imaginário, as referências que naquele momento eram diferentes das com as quais todos os meus colegas estavam trabalhando. Eu não estou... Achei claro isso aí no texto, não estou dizendo que é melhor, pior. Agora, em relação ao Artigas, eu acho interessante, Santa Cruz teve um debate recentemente lá na escola, com o Pedro Arantes, fui convidado também, foi bem legal. O Pedro Arantes tem um livro, um texto, numa publicação da FAO, um livro, que é o Arquitetura Nova, onde se discute a produção da arquitetura nova. É interessante destacar que o Sérgio Ferro, principalmente, o Rodrigo, o Flávio Império, não era menos, vamos dizer assim, mas é um cara genial, também foi professor da FAO durante muito tempo. Eles eram excelentes alunos. Inclusive, o Sérgio Ferro era o Artigas achava o melhor aluno dele. Né? E muito daquele texto lá, o desenho, um texto importante, que o Artigas é convidado para fazer a aula inaugural da escola em 68, ele escreve aquele texto, o desenho, todo mundo estava esperando um texto,
uma convocação à luta armada, por parte do Artigas, porque era essa a expectativa que os seus alunos tinham em relação a ele, o Sérgio Ferro, por exemplo. E ao falar só de desenho, ele queria gerar uma decepção incrível. Né? A gente hoje discute muito com o Pedro que o Sérgio Ferro é super estudado na FAO. Inclusive, o grupo responsável por reconduzir o Sérgio Ferro lá à FAO foi o grupo do UNA Arquitetos. Na época da escola, eles eram responsáveis por uma revista de arquitetura do Grêmio, que é a revista Caramelo, que vai fazer entrevista com o Sérgio Ferro, para que ele relatasse, eu não lembro agora exatamente o teor da revista, da entrevista, mas uma espécie de recondução do Sérgio Ferro. Ele inclusive fala isso, muito emocionado nessa entrevista. E nesse debate, uma coisa que a mim me incomoda, de alguma forma, é que, por vezes, a posição de antagonismo é como se fosse assim, existem, claro, diferenças fundamentais, mas o antagonismo, muitas vezes, ele vai resgatar, nos remeter uma questão que é externa à arquitetura, que é a cisão da esquerda brasileira na década de 60, e que eu acho que ela é absolutamente... isso não tem lugar, é uma utopia, não tem mais lugar hoje esse tipo de discussão. E muito pelo contrário, né? Inclusive a gente utiliza muito na FAO como referência à arquitetura nova. E toda a produção de arquitetura desse grupo, dos arquitetos ligados, que eram basicamente o Rodrigo Lefebvre, um grande arquiteto, Sérgio Ferro, teórico, o Flávio Império, um artista de qualidades inegáveis. Mas essa discussão está muito no ambiente da FAO, né, muito presente. Né? O professor lá conversa muito com os alunos, usa muito como referência tudo isso aí. Inclusive, esse debate, senão a gente vai se estender muito, ele foi interessante na USP, porque era um debate sobre o Zezinho Magalhães, onde há essa crítica, por exemplo, ao fato daquele conjunto, uma cidade, com 55 mil habitantes, ter sido feita para a ditadura militar, vamos dizer assim, e o projeto do Artigas. Eu, inclusive, uma das minhas intenções iniciais no mestrado era estudar justamente isso, a contradição, né, de por que o Estado, no caso, o Estado de São Paulo, contratava para fazer um projeto de um conjunto tão significativo e importante, um arquiteto caçado pelo governo. São contradições internas do regime militar que um dia alguém vai ter que estudar. Não sei se é o próprio Pedro, estou torcendo muito que o Pedro entre na FAO, ele tem tentado, mas todo o sistema tecnocrático de contratação lá da USP vai ser igual a federal aqui, tem que se submeter ao concurso, tudo, é tudo muito difícil. Mas o Pedro, inclusive, quer entrar no nosso grupo, que é um grupo de projeto, não quer entrar em teoria nem em história. Todo mundo espera que ele entre em história, ele quer dar aula de projeto junto com a gente. Então, eu acho que é muito importante, inclusive esse dia do debate, foi interessante para marcar esse tipo de posição, essa contradição que levou à contratação antiga. E aí fica aquela questão, o que a gente faria naquele momento? Você, lançado esse desafio, o arquiteto não deveria abrir mão disso, como infelizmente o Sérgio Ferro abriu mão da arquitetura, para fazer quadros que são vendidos a R$1 milhão cada um. Né? Quer dizer, a gente tentou discutir isso lá no dia desse debate, infelizmente isso aí
chegou a ter. Mas mesmo a experiência da arquitetura nova, à exceção da tese de mestrado do Rodrigo Lefebvre, que é sobre acampamento de obra, utopia, onde ele propõe a utilização do sistema em larga escala, né? Também, infelizmente, por tudo, pelas circunstâncias históricas, ela não pôde ser aprofundada e, vamos dizer assim, gerar obras relacionadas, por exemplo, a uma produção de larga escala de habitação. Acho que era um desejo expresso desses arquitetos. Eles acabaram fazendo como obra pública, se não me engano, uma escola na cidade de Brotas, na mesma época que todos os arquitetos estavam projetando pelo FES, tem essa experiência lá no estado de São Paulo, o acesso a essa obra, a obra pública, a escola. Eles tiveram também a oportunidade de projetar uma escola que é bem interessante na cidade de Brotas. Posso só? Pode. Rapidinho. Rápido. A minha indagação é o porquê apesar de todas as críticas ao movimento moderno, continuar fazendo arquitetura moderna. Que fica até irônico citar aquela frase da Corbusier, que ressurreição jamais, sabe? É uma forma de reacionário, todo mundo sabe que a Corbusier é reacionário. Ele tem outra frase que é mais reacionária ainda, que é munições, canhões, não, revolução, não, vamos fazer habitação. Inclusive, a correspondência do Le Corbusier com o Moshe Ginsburg, que era um arquiteto soviético, construtivista, responsável pela arquitetura daquela revista lá sobre a Novaya Architecture, a revista dos arquitetos construtivistas, ele chama claramente o Le Corbusier de reformista, que ele era um antirrevolucionário. Uma carta, está lá, publicada. Inclusive a revista Contraponto da FAO, o atual grupo que agora que substitui a Caramelo, reproduziu essa carta aí. Não sei se você chegou a ler na Contraponto. Mas ontem, o que ficou muito claro, que seria legal você ter vindo, que em nenhum, inclusive, não vou aqui falar pelo Mafuz, a arquitetura nunca deixou de ser arquitetura. A arquitetura feita nesse século, a arquitetura moderna nasce dos anseios de construção de um mundo que é fortemente marcado pelos movimentos sociais da década de 20, seja a Revolução Bolchevique, que implanta o socialismo na União Soviética, seja pelos movimentos operários, o Werkbund na Alemanha e a arquitetura realizada na Holanda. Estou tirando a França era um país que está totalmente externo a essa discussão. Portanto, o senhor Le Corbusier está totalmente externo ainda nesse momento a toda essa discussão. Ele, isoladamente, talvez ansiasse por tudo isso, mas não havia ressonância alguma na França às suas aflições. Tanto é que ele é convidado pelos soviéticos para fazer o Centro de Sonhos. É nesse momento que ele entra em contato com a produção da arquitetura contemporânea. Tinha internet, tinha telegrama para falar, uma distância acho que maior de 500 quilômetros, tinha que fazer um telegrama. Então ele vai poder implementar grande parte de todos os seus anseios com a reconstrução pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. O Le Corbusier é um grande publicitário da arquitetura moderna. Eu, pelo menos, acho que os grandes arquitetos modernos são aqueles arquitetos que ralaram, né, na União Soviética, então, na Holanda, na República de Weimar, os arquitetos que estavam relacionados aos movimentos sociais. Então, essa arquitetura, ela claro que se transformou, vive hoje sob outras circunstâncias. Quem está fazendo o Narconfim, do Ginsburg, de 28, em Belo Horizonte. Mas o que se estava se discutindo hoje, inclusive o Mafuz, fala isso, que a crítica, a conclusão sempre vai ser, a crítica necessária ao movimento
entre elas o movimento dito pós-moderno. Hoje você pode olhar com outros olhos a arquitetura que está sendo feita. É o que Denise acabou de falar isso, que você valoriza de importante disso tudo para poder construir uma arquitetura. A arquitetura sempre é da época, como diz o Luiz Costa. A arquitetura é sempre a expressão da sua época. Então, a gente não está falando no MDC, não é a pertinência de sermos modernos ou não, fazer arquitetura moderna que do início do século XX. A gente vai fazer a arquitetura do século XXI. Qual ela é? Ela vai ter a expressão dos seus lugares, mas ela não vai abdicar, e eu insisto nisso, de todas as experiências anteriores, inclusive o pós-moderno. Tudo que tem de interesse. O pós-moderno não é uma coisa que você jogar na latrina da história. Pelo contrário, tem belíssimos exemplos de edifícios, de construções, de ideias, de teorias que têm que ser incorporadas no cotidiano. Eu vou só fazer uma parte, inclusive isso é o que a gente vai discutir no próximo, né, evento, no próximo número da revista, número 4. A complexidade e contradição presente na arquitetura contemporânea. Mas também através do lançamento do livro do Bruno Santa Cecília sobre a obra do arquiteto Eoluano. Bom, eu vou só fazer uma parte. Tem mais uma pergunta? Mais uma para fazer uma. André, posso dar um recado na pergunta? Só se for muito breve. Nós já estouramos nosso tempo em mais de uma hora. Daqui a pouco nós vamos começar a varrer aqui. Só queria opinar um pouco, porque eu acho que o Alvin respondeu a pergunta dele muito bem, e a minha visão é que a arquitetura é um pouco cíclica. Tipo assim, às vezes você está mais com uma coisa ordenada, às vezes um pouco de falta de ordem, igual o deconstrutivismo. Às vezes ela é mais barroca, às vezes ela é mais moderna. Tipo assim, faz mais apologia à natureza, coisas não, mais humano reto, não sei o que, alguma coisa assim. E parece que os arquitetos, assim, sempre querem atingir uma coisa nova, apesar de ter muita fala assim, não tem que ficar reinventando tudo o tempo inteiro, mas você sempre está querendo fazer uma coisa nova. E então você ficou oscilando assim, entre uma coisa moderna, uma coisa barroca, entendeu? Então é uma coisa cíclica. Tipo assim, às vezes daqui a pouco o pós-moderno vai voltar. Bom, eu agradeço a participação, mas... tá. Meu nome é Rosa Mônica, sou de Belo Horizonte. Vou tentar ser bem breve na minha pergunta. Ela é direcionada para a professora Silvia, mas se os demais quiserem também responder, fiquem à vontade. Aparentemente ela parece fugir um pouco desse tema, que é a questão da condenação à modernidade, mas eu acredito que tem uma ligação muito estreita. Na sua exposição, sim, que você menciona sobre alguns conceitos, né, como da entropia, que é da termodinâmica e auto-organização, no caso você coloca dentro de processos sociais, mas que também pode ser associado a processos biológicos, químicos, físicos, etc. Ou seja, são conceitos que são muito bem trabalhados por teorias científicas contemporâneas. A primeira pergunta também, né, toca na questão do determinismo, que a gente também pode ler isso, né, em teorias como a física quântica, a teoria do caos. E a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber a sua opinião com relação, né, a essa questão, né, de importar conceitos, né, que são externos ao campo da arquitetura e trabalhar isso, né, na produção da arquitetura, né, mais especificamente no processo de projeto. Queria saber, né, a sua opinião a respeito disso, e deixando claro que, logicamente, eu não estou me referindo a esse tipo de importação naqueles trabalhos que fazem a transposição figurativa, né, metafórica, na imagem dos edifícios, das cidades, e sim entendendo a lógica desses processos ou desses conceitos
né, e tentar trabalhar ele no processo de projeto, como você bem colocou com relação à organização. Eu queria sua opinião, assim, porque existem muitos outros, né? Então, bom. Sei que você trabalha com isso, né? Eu acho assim, como você já disse, as apropriações metafóricas são execráveis, sabe? Eu acho que a grande maioria das apropriações que eu conheço são só isso, tá? Inclusive essas de uma vanguarda muito presente, ou dita vanguarda muito presente nas publicações e tudo. Agora, eu fico pensando que para levar isso a sério, e eu acho legal até o Álvaro falar, né, contar esses casos todos da FAO, as discussões e tal, e o cara qual a postura do cara, isso, aquilo. Eu acho que se for para emular, ou seguir, ou incorporar alguma ciência, é uma ciência social, tá? Porque as coisas com que a arquitetura lida, elas são ridículas do ponto de vista tecnológico. Elas são complicadas na hora que elas são replicadas milhares de vezes. Mas são todos problemas triviais. É tudo vãozinho, é tudo temperaturazinha, sabe? Assim, se for pensar, a tecnologia, a ciência moderna como tecnologia de dominação da natureza, a tecnologia de dominação da natureza necessária para fazer uma boa arquitetura é muito pouca dentro das outras coisas. Então, acho que... Obrigada. Bom, gente, então a gente gostaria de encerrar o segundo dia de palestras e de debates, convidar todos para participar do coquetel que a gente vai oferecer ali fora e lembrar que a exposição virtual está acontecendo aqui atrás do auditório, são vários projetos e seria interessante vocês darem uma olhada. A revista está sendo vendida no balcão. E eu gostaria novamente de agradecer em nome da equipe do MDC, a Sil, Denise, ao Álvaro, pela participação aqui hoje que nos ajudou, né, e engrandeceu o evento. Obrigado.